Bom, graças a Deus, nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, estamos estudando aqui o texto de Colossenses 1, e o apóstolo Paulo fala que no Verbo, ou em Cristo, tá bem? Em Cristo, no Filho, foram criadas todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra, visíveis e invisíveis, tá bom? Visíveis e invisíveis. Aí ele fala nome de tronos e soberanias, autoridades e poderes. Aí nós perguntamos, o que são os tronos? O que são as soberanias? O que são as autoridades e o que são os poderes? Vamos aqui, essa aqui é a tradução ecumênica brasileira. Vamos para a Bíblia de Jerusalém. Ela repete: tronos, soberanias, principados e autoridades, meus irmãos. O que já mudou aqui? O que a gente vê que mudou? Autoridades e poderes, principados e autoridades. Vamos para a nossa boa Bíblia, que é a tradução do João Ferreira de Almeida. Diz: sejam tronos, dominações, principados e potestades. Para nós que somos de tradição evangélica, ainda melhora um pouquinho. O que acontece? O apóstolo Paulo, isso aqui eu preciso que os irmãos anotem, tá bem? O apóstolo Paulo, ele tem um problema com a igreja de Colossos. O problema da igreja de Colossos é que lá dentro está nascendo, dentro da igreja, o gnosticismo cristão. O gnosticismo cristão, ele só foi vencido lá no final do segundo século. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, no primeiro século. Quer dizer que são mais de 150 anos de combate contra o gnosticismo, tá? Inclusive neste livro aqui, ó, nesse daqui, Documentos da Igreja Cristã, você vai encontrar os tipos de gnosticismos e as lutas que houveram dos pais da igreja contra o gnosticismo. Porque, para resumir, o gnosticismo é o seguinte: ele ensina uma salvação não com base no sacrifício terreno de Jesus. O gnosticismo ensina uma salvação a partir do conhecimento. É um conhecimento esotérico, quer dizer que ele é um conhecimento fechado. Poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento, porque ele é um conhecimento que está codificado dentro de uma linguagem que é difícil de compreender. Então, o evangelho seria uma mensagem em código para que os gnósticos decifrassem esses códigos, e quem quisesse ser salvo se tornava seguidor do gnosticismo. Aí o mestre iluminado gnóstico ia conduzir essas pessoas aqui pelas doutrinas secretas do Senhor Jesus. Isso estou começando a entrar na igreja do primeiro século. O apóstolo Paulo não combateu muito o gnosticismo, porque o problema dele era o farisaísmo ou o legalismo. Quer dizer que os judeus, dentro das igrejas, combatiam o evangelho, ensinando uma salvação legalista com base na guarda dos mandamentos de Moisés e das leis cerimoniais. Então Paulo está muito mais preocupado em combater os judeus do que os gnósticos. Mas em Colossos havia o gnosticismo cristão, líderes dentro da comunidade de Colossos que ensinavam um esoterismo, um Cristo esotérico, e pouco do sacrifício do Senhor Jesus. Eles combatiam o sacrifício terreno de Cristo. E um dos ensinamentos que havia dentro do gnosticismo era sobre a existência dos eons, tá? Esses eons são idades, tá? Idades, séculos, eras, poderes. Eles ensinavam que haviam 7 céus. Os gnósticos ensinavam que haviam 7 céus. O que são os céus? São 7 véus, tá? 7 véus. Então lá no começo, lá no topo do véu, lá no céu mais alto que havia, Jesus estava. Isso aí é o gnosticismo cristão. Jesus estava. Só que lá neste céu, ele estava em que forma? Ele não tinha forma. Lá ele não tinha forma. Lá no topo da pirâmide, lá para cima de todo o topo que você possa imaginar, Jesus não tinha forma. Só que todos os céus caíram. Todos os céus tinham decadência. Só o céu original ele era puro. Os outros estavam todos contaminados. Então o que fez Jesus?
Primeiro, Jesus, ele apareceu no primeiro céu, lá em cima, no teto. E ele fez uma obra de redenção lá em cima, ensinando sabedoria para a turma que vive lá. São os invisíveis, os inacessíveis, estavam lá no último véu. Depois que ele salvou o primeiro véu, aí ele desceu para o segundo véu. E a mesma coisa, só que o pessoal do segundo véu não é igual o pessoal do primeiro véu. É um pessoal que tem um corpo diferente. Quanto mais para baixo você tiver, mais animal você é. Mais estúpido, mais irracional, mais carnal você é, mais pecador você é. Como que aconteceu o pecado, diziam os gnósticos? O pecado aconteceu porque lá no mundo original, quando Deus estava lá nele mesmo, houve uma rebelião das almas, tá bem? Uma rebelião das almas. Como que essas almas elas se rebelaram? Elas não queriam mais ser uma só alma com Deus. Cada alma queria ter a sua própria individualidade. Cada um queria ter seu próprio nome, sua própria história, sua própria biografia, sua própria tragédia. Aí Deus explicou para as almas lá, antes delas encarnarem, antes delas caírem, Deus explicou para elas: escuta, vocês só vão conseguir ficar eternas quando vocês estiverem aqui no mundo da monotonia. Como assim no mundo da monotonia? Porque o céu é monótono. O céu não acontece nada de extraordinário, nada assim de esplêndido. O céu é aquela rotina da mesmice, do marasmo. Mas as almas ficaram muito revoltadas. Não, esse céu está muito monótono, não dá para ficar por aqui. E as almas começaram a entrar num conluio entre elas lá. E quanto mais grave foi o conluio, a rebelião das almas, elas foram caindo de glória, elas foram perdendo a glória. Aí elas foram lá para o andar de baixo, depois o andar de baixo, andar de baixo, andar de baixo, até que, pá, tá aqui, na Terra. Chegou aqui na Terra, e aqui na Terra o que acontece? Aqui é um mundo animal. Aqui você precisa de um corpo de carne, tem que ter fome, você tem que comer. Aqui você não pode ter muita luz, você não pode ter luz de mais, nem luz de menos. Não pode ter som de mais, nem som de menos. Aqui tá desse jeito. Só que esse mundo é uma prisão. Deus colocou as almas nesse mundo em prisão para elas sentirem saudade de casa, querer voltar lá para os céus, para junto de Deus. Como que volta? Aí os gnósticos falou: primeiro você tem que tomar conhecimento de que você caiu. Você tem que tomar conhecimento que você está numa prisão, que o seu corpo é uma prisão e que a sua alma é prisioneira do seu corpo. E enquanto você satisfizer a vontade da carne, você vai continuar reencarnando, por causa que os gnósticos eles ensinavam a reencarnação. São reencarnacionistas. Você tem que voltar aqui até você aprender que você não é daqui, você é lá de cima. Enquanto você não aprender, você continua reencarnando. Como que você vai começar a escapar desse mundo aqui? Vai ter um líder gnóstico, um guru. Esse guru vai te ensinar o caminho da iluminação, meditação, transcendentalismo, mortificações, jejuns, um monte de coisa, abstinências, sabe? É aquele negócio, uma vida ascética, tá? E não é que os gnósticos eles eram depravados, eles não eram depravados, eles eram ascetas, tá bem? Ascetas. Qual que é o erro dos gnósticos? Principal, eles negavam o sacrifício vicário de Jesus. Negavam a necessidade de alguém morrer no lugar do pecador. Cada um tem que se salvar a si mesmo. Como que você se salva a si mesmo? Você começa a se iluminar. Você vai ler os textos sagrados. Opa, vai ler a Bíblia? Não, não é só a Bíblia. Para os gnósticos, textos sagrados são vários, não é só a Bíblia. Por isso que eles não ficam presos com Gênesis, Êxodo, Levítico, Malaquias, Mateus, não é isto. Eles vão ler todo o que vem na mão dele. Vai ler Confúcio, vai ler Siddhartha, vai ler Mohammed, vai ler Moisés, vai ler Paulo Coelho, vai ler o que vir na mão. Se eles acharem espiritualidade ali, é o que importa. Isso é o gnosticismo. E eu estou falando a grosso modo, tá bem? Porque se um gnóstico assistir o nosso vídeo, vai saber que nós estamos falando a verdade, mas ele vai dizer: esse cara não está falando a plena verdade não, é mais ou menos, ele está tirando uma chacota. Não estou tirando uma chacota, é a grosso modo, é isso que era ensinado pelos gnósticos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses. E nessa ideia que tem os aions, as idades, chegou uma hora que o Senhor Jesus, ele passou pelo sétimo, sexto, quinto, o quarto, e qual que é a novidade? Em nenhum deles Jesus foi reconhecido. Nenhum deles Jesus foi aceito. Em todos eles Jesus ele foi rejeitado, igual aconteceu com o último andar aqui, que é o andar da terra.
desse paraíso onde a gente vive. Cristo também não foi aceito aqui no andar de baixo. Mas não é só aqui não, ele não foi aceito aqui no andar de baixo, nem no andar de cima, nem no outro. Mas ele era o Messias, ele era o Logos de Deus, ele era a palavra de Deus, a palavra redentora, a palavra de sabedoria. Então eles vão fazer os paralelos. Os gnósticos conseguiram fazer os paralelos entre a história terrena de Jesus e a mensagem deles. Isso está penetrando na igreja de Colossos, e eles têm essa ideia dos aions e ele tem a ideia dos principados e potestades. Por quê? Porque os gnósticos eles vão falar sobre os arcontes. Os arcontes são os primeiros seres que foram criados, tá bem? São os primeiros, os chamados principados. E não só principados, são principados, potestades, tronos, dominações. Tá bem? Então os gnósticos ensinavam isso. Pois então, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai pegar um gancho, tá? Do que os gnósticos ensinam, e ele vai trazer para o evangelho. Ele vai trazer e vai dizer, sabe essa turma aí que os gnósticos estão dizendo que existem por si seres, que são principados e potestades? Foram criados em Cristo. Foram criados em Cristo. Quando os irmãos estiverem estudando ali angelologia, eu tenho 2 playlists de angelologia no canal Conhecimento de Fronteira, e ali a gente procura fazer uma conciliação das ideias do que é o principado, o que é o potestade, o que é o anjo, o que é o arcanjo, tá? O que é o trono, o que é a soberania e o que são as dominações. De fato, existe não bem uma hierarquia, não é uma hierarquia. Por que não é uma hierarquia? Porque não é um submisso ao outro, tá bem? No mundo dos anjos, agora a gente vem para a angelologia cristã ou angelologia bíblica. No mundo bíblico não tem hierarquia. O anjo que manda no outro, vai lá, me obedece que eu estou te mandando. Não tem isso. O que você vai ter ali? Você vai ter castas de anjos, tá? Castas são gerações de anjos, e cada geração no seu turno, cada geração no seu serviço, cada geração na sua casta, na sua categoria. E a casta dos querubins, por exemplo, não é todo querubim um parecido com o outro. Tem querubim de um jeito e tem querubim do outro. Serafim, a gente só tem serafim mencionado ali no livro de Isaías, mas quando você vai, meus irmãos, para o texto hebraico, você fica surpreso. Por que você fica surpreso? Porque os serafins eles têm corpo de serpente, tá bom? No texto hebraico, qual que é o corpo dos serafins? Corpo de serpente. Eles são chamados de serpentes voadoras ou serpentes abrasadoras. O que nos faz crer, tá bem, que o Lúcifer também poderia pertencer a esta casta. Mas se ele pertence a essa casta, ele pertence a 2 castas, a dos serafins e a dos querubins. Ou ele pertence à casta dos querubins com corpo de serafim. O que é um serafim? É um ser abrasador com forma de cobra, tá? Bem, mas aí é um ponto de exegese para quem gosta muito de hebraico, tá bom? Isso é perigosíssimo. Bom, eu acredito que os irmãos entenderam. Em Cristo, isso é importante. O apóstolo Paulo está escrevendo, ele começa a dizer, sabe essa turma que vocês estão dizendo aí, 1º, 2º, 3º céu, 7º céu? Paulo não reconhece 7 céus. Paulo reconhece 3 céus. Agora, Paulo reconhece a existência de principados e potestades, príncipes e dominadores, seres visíveis e seres invisíveis. Quando se fala de seres invisíveis, deixa eu voltar aqui para falar para os irmãos. Por que seres invisíveis? Porque tem ser que está no céu do outro, mas ele não sabe que o ser está lá. Ele é invisível. Tem anjo que é invisível para o outro anjo. Porque a natureza que Deus deu para ele é o da invisibilidade, e ele é invisível. Não sei se ele é um espião de Deus, eu acho que não, né? Aí é especular demais. A gente só pode ir até aqui, conforme o texto nos permite. Seres invisíveis uns para os outros. Assim como existem anjos invisíveis aqui no nosso plano terreno e demônios invisíveis. Mas são invisíveis para nós. Não são invisíveis entre eles. Mas outros seres são invisíveis entre eles sim. Tá bem? Ele é antes de tudo. E tudo nele subsiste. Tem que ser declarado isso aqui a plenos pulmões. Jesus é antes de tudo. Isso aqui a gente já discutiu. E aí o texto diz, e tudo nele subsiste. O que é subsiste, meus irmãos? Tá? Vamos pensar que o Senhor Jesus ele sustenta a existência de tudo. Tá? Então está aqui na palma da mão dele.
subsiste nele, que nem os micróbios que subsistem aqui na minha mão, tá? Eu estou dando suporte para esses micróbios aqui. Eles estão me fazendo um favor, porque os micróbios estão comendo a minha pele velha, tá bem? Me fazendo um favor, só que eles comem, mas eles colocam para fora. Então eles vão soltar a pele velha em forma de ácaros. Aí os ácaros vão comer a minha pele. Então eu tenho que ir lá e utilizar um produto químico, um sabão, para poder tirar tanto as bactérias quanto os ácaros, ficar com a minha mão higienizada. Mas os micróbios que existem, eles subsistem no teu corpo. E no teu corpo inteiro, no teu cabelo, na tua boca, nos seus órgãos internos, tá bem? Você está cheio de bactérias, está tomado de bactérias. Elas subsistem na sua vida, no seu corpo. Aí você diz, eu vou me higienizar e eu vou colocar todas as bactérias para fora. Não pode, meus irmãos. Você não pode colocar todas as bactérias para fora, porque senão você morre. O teu sistema imunológico se enfraquece e quando vier uma bactériazinha um pouquinho mais forte, mata você de uma vez só. Então as bactérias que estão no seu corpo, elas comem aquilo que é lixo, que é célula morta, e depois elas soltam os seus dejetos, depois o corpo elimina essas bactérias, de vez em quando é muita bactéria, você toma um antibiótico, coloca elas para fora, enfim, você vai equilibrando. Então eu estou utilizando aqui essa comparação para dizer que no Senhor Jesus tudo subsiste, tanto os bons quanto os que não são bons. Ninguém tem autoexistência, meus irmãos. O criminoso não tem autoexistência, o demônio não tem autoexistência, Satanás não tem autoexistência, o inferno não tem autoexistência. Quer dizer que é ele que sustenta. Eu gostaria muito, meus irmãos, que se vocês pudessem, na primeira oportunidade que vocês tiverem, ou vocês ouçam, ou vocês, porque se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ouvir, tá bem? Mas se vocês puderem, vocês devem comprar um livreto, que é um sermão de Jonathan Edwards, bem? Sermão de Jonathan Edwards, muito famoso, já citei ele, vou citar de novo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Neste sermão, o que faz Jonathan Edwards, que era um gigantesco teólogo e um gigantesco filósofo também. Como ele sofria, tinha uma doença nos olhos, então ele tinha que fazer a leitura dele assim, ó, tá? Se não fosse assim, ele não conseguia ler. Então ele escrevia dessa maneira e ele lia dessa maneira. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu. Isso aí é Jonathan Edwards. E ele escreveu esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele faz uma homilha, e nessa homilha ele fala, Deus colocou os homens em lugares escorregadios. Aí ele vai explicando, sabe? Deus tem todo o poder e toda a soberania, colocou os homens aqui num lugar escorregadio. Então você fica derrapando, cara. O pecador fica derrapando, vai de um lado para o outro, mas está sempre derrapando, sobe um pouquinho e desce, sobe um pouquinho e desce, sobe um pouquinho e desce. Aí o Jonathan Edwards fala, e aqui embaixo o fogo do inferno, queimando, as chamas subindo. E você? Você é uma aranha. Aí ele fala, você é uma aranha. Ou eu uso o comparativo. Deus está segurando a teia da aranha. E aqui, ó, você está sendo segurado unicamente pela graça de Deus. É isso que está acontecendo. Aqui a graça de Deus é suficiente para segurar você pela teia. E balançando você aqui, ó, no fogo. E o fogo reclamando a sua alma, porque você é digno de ser jogado. E reclamando, e exigindo. Se Deus fizer isso aqui, acabou. Quer dizer que ninguém tem autoexistência, ninguém é autossuficiente, nem idôneo, nem sábio, nem salvo, nem nada, meus irmãos. Aqui é a graça de Deus que está mantendo você de pé, respirando do jeito que você está. Se não pegou Covid, pela graça de Deus. Se pegou e se curou pela graça de Deus. E se pegou e foi embora pela graça de Deus também. É a graça de Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é nele que tudo subsiste. É nele, ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o Pantocrator, meus irmãos. É o Todo-Poderoso. Ninguém tem autonomia. Graças a Deus. Glorifique ao Senhor, meus irmãos. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é o cabeça da igreja. Hora de eu fazer aqui uma pequena pausa, porque a gente vai entrar aqui na questão da eclesiologia. Tá bom?